Boa noite para todo mundo. O Tico já falou meu nome aí, para quem não me conhece, é Alessandro. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui compartilhando com vocês o que a gente tem recebido de Deus. Primeiro para a nossa vida. O Tico falou uma verdade muito grande. É sempre primeiro para a gente, para depois trazer isso aqui para vocês. Quem me conhece mais proximamente aí tem percebido que eu tenho repetido algumas coisas de uma maneira muito persistente ou de uma maneira muito constante. Uma delas é que, para nós que fomos criados num lar cristão, para mim está ficando cada vez mais claro que esse pragmatismo religioso, essa coisa da religiosidade que a gente cresceu nela, traz para a gente uma carga tão grande e anestesia não só a nossa mente e o nosso coração para o que está escrito de fato no Evangelho, para como as coisas aconteceram, mas também anestesia a gente na mudança de comportamento. Muitas vezes, a gente tem nossos maneirismos tão profundamente arraigados com a gente, que a gente reage da mesma forma a situações que às vezes são completamente diferentes, e a gente acaba achando que é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente falha, sei lá, vamos começar com... Às vezes a gente conta uma mentira, a gente vê que aquilo foi ruim, talvez causou dano, talvez não, mas na nossa mente, às vezes a gente nem verbaliza, mas na nossa mente tem uma frasezinha assim, ó, só Jesus foi perfeito. Isso vem da nossa cultura cristã evangélica. Ao mesmo tempo, quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldade, ou seja lá o que for, Deus está tratando com essa pessoa está passando por uma dificuldade muito difícil, assim, dentro do nosso coração a frase é: Deus tem feito um tratamento na vida dessa pessoa. Essa pessoa está assim porque Deus está tratando com ela. Nenhuma das duas frases está errada, gente. Nenhuma das duas frases por si só é um problema. O problema é o que ela faz com a gente. O problema é que essas duas frases, elas transformam o nosso coração, ou elas fazem com que o nosso coração seja interrompido no quesito análise daquilo que de fato está acontecendo. A gente interrompe a análise logo depois da frase. Só Jesus foi perfeito. Você interrompeu a análise daquilo que seria a sua própria mudança. Acabou. Quando você fala, Jesus está tratando com o outro, também você respondeu e terminou uma análise qualquer do qual seja a ação do outro e a sua naquilo que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não vai conseguir viver o Evangelho sem que sejamos sensíveis. Sem que sejamos sensíveis a qualquer situação que nos ocorra durante a vida. Entenda, eu não estou falando aqui sensibilidade no sentido de atingibilidade. Aquilo que a gente sente e nos derruba. Não é isso que eu estou falando. É aquilo que a gente sente e percebe. A gente precisa de ter sensibilidade enquanto aquilo que a gente sente e percebe. Não aquilo que a gente sente e nos derruba, vocês entendem? Então quando eu falar sensibilidade, entendam isso. É aquilo que a gente sente e percebe. Cada vez menos a gente tem percebido as coisas ao nosso redor. Cada vez menos isso tem sido assim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho certeza absoluta que Deus atua com poder total no mundo. E que em qualquer situação, seja ela pequena ou grande, na nossa vida e na vida de todo mundo, Ele está lá. E Ele está lá agindo e fazendo com que aquilo aconteça, seja ruim aos meus olhos ou seja bom aos meus olhos. Ele está lá agindo. E a gente tem ficado anestesiado em relação a isso. Isso é um problema, sabe por quê? Porque quanto mais anestesiado o meu coração, mais distante eu estou, primeiro, da vontade do próprio Deus, segundo, de viver aquilo que já foi proposto por Jesus há muito tempo. A gente vai ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje.
Para muitos de nós é começar o ano bem. Vamos fazer isso. Vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje, mas a gente vai ler parando. Vocês vão entender o que eu estou falando sobre sensibilidade? Eu vou exemplificar muito bem o que eu quero dizer. Sobre a questão da insensibilidade e da sensibilidade. Primeira coisa que eu quero dizer antes da gente começar a ler é que vocês vão ver que uma ação de Jesus provoca uma ação nos discípulos que desencadeia um problema de um tamanho gigante. Vamos abrir lá, em João 9, Evangelho de João, no capítulo 9. Vamos ler essa história. História maravilhosa, maravilhosa. A gente vai parando. Ao passar, olha que interessante, Jesus viu um cego de nascença. Não é um cego qualquer, é um de nascença. Jesus viu, os discípulos viram que ele viu, João, que está escrevendo o Evangelho, viu que ele viu. E os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Eu não preciso de dizer para vocês que o nível de religiosidade carregada é bizarro. É bizarro. O cara, na religiosidade dele, estava acostumado a ver ou interpretar que os problemas da vida são culpa dele ou dos pais. Ou é maldição hereditária, que está vindo de alguém, ou o cara fez alguma coisa errada. E a resposta de Jesus quebra todo mundo. Resposta de Jesus, problemática a resposta de Jesus. Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Esse versículo 3 é a explicação de Jesus para um livro inteiro da Bíblia, chamado livro de Jó. Quem é que pecou? Jó, os pais ou a família? Ninguém. Ok? Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, a obra de Deus na vida dele. Continuando. Olha Jesus. Jesus dá o spoiler, e é maravilhoso, antes das coisas acontecerem. Ele conta o final para ninguém saber o que aconteceu e depois interpretar: caramba, era isso que ele estava dizendo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus está falando de todos eles, os discípulos, eles que provocaram, ele está respondendo. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Quanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É isso que ele estava dizendo. Eu não vou estar aqui. Tenho dito isso. Está falando que ele está falando repetidas vezes com os discípulos sobre isso. O que Jesus faz? Cospe no chão. Mistura terra com a saliva e passa no olho do cara, acabando com qualquer pretensão ou intenção de um processo normal de cura de Jesus. Porque talvez Jesus falava e declarava, as coisas aconteciam, dessa vez ele faz, ele cospe no chão, mistura com a terra. Olha que coisa sanitariamente perigosa. Passa no olho do cara e depois diz para o cara: vai se lavar no tanque do Siloé, no tanque do enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos só parar para pensar aqui. Não é um cego que enxergava e voltou a ver. É um cara que nunca viu. O milagre de Jesus não tem a ver com a restauração dos olhos dessa pessoa. Tem a ver com muito mais do que isso. Alguém que nunca viu, talvez, se lhe fossem abertos os olhos, simplesmente o aparelho da visão, os olhos voltassem a funcionar, não entenderia o que está acontecendo, porque o cérebro está recebendo uma informação completamente nova, que nunca recebeu e nem saberia interpretar o que está acontecendo. Não sei quantos de vocês já viram aí, no YouTube tem demais. Pessoas que ouviam quando eram crianças, ou talvez nem ouviam, e depois fazem um implante auditivo coclear e começam a ouvir.
Para quem nunca ouviu, a sensação é muito estranha. Não sabe o que está acontecendo, dor de cabeça constante, problemas. Até a pessoa acostumar, o cérebro acostumar com aquele caminhão de informações novas. Esse cara não. Esse cara vai até o tanque de Siloé, lava e volta vendo. Não só o olho foi curado, o cérebro foi preparado para aquilo que ia acontecer. O milagre também é neural. Ele não voltou com as mãos nos olhos, ele voltou vendo. Olha isso. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham o visto mendigando, olha isso. Quem já tinha visto esse cara? Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era eles, outros, não, só parece com ele. Mas ele mesmo insistia, sou eu mesmo. É engraçado, o cara volta vendo, a pessoa fala na frente dele qualquer coisa que está querendo acontecer, como se o cara não estivesse ali. Será esse cara aqui, ó, parece que o cara está aqui, tem alguém apontando na cara dele. Esse cara aqui é o que ficava aqui mendigando? Uma situação indelicada, né? Uma coisa complicada. E alguns ainda falavam, não é ele não. O cara, claro que sou eu mesmo. Isso continua, isso permanece. Aí os caras começam a perguntar, então como é que você está enxergando? Como é que seus olhos foram abertos? Começaram a perguntar para o cara, interrogando mesmo. E ele responde, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que eu fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram, onde é que está esse homem? Se ele te curou, onde é que está? Eu não sei dizer, eu não via, gente, não chegava. Ele mandou lavar, fui lá, estou voltando. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Mais um problema da religiosidade. A questão virou, será que a gente acredita nele mesmo? Cara, o cara estava cego, agora ele está vendo. O que você está caçando? Está levando os caras aos fariseus. De repente, o bem da cegueira, da visão, que antes era cegueira, é um problema. Um cara que não enxergava agora é um problema para todo mundo. Nós precisamos definir o que aconteceu, gente. Nós precisamos de definir esse problema. Pega o cara, arrasta ele para os fariseus. Era sábado. O dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem. Leva os caras no sábado. Olha o que acontece. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a visão. Problema de recuperar a visão, isso é um problema. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como é que pode um pecador fazer esses sinais milagrosos? Então houve divisão entre eles. O cara estava cego e agora ele está vendo. Isso não é mais uma questão. A questão agora é um problema. Tem um problema acontecendo. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que você diz a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? E o homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele foi cego e estava vendo. E tinha sido curado quando mandaram, então, buscar os seus pais. Olha a coisa escalando. Tudo começa com, Jesus passa e olha o cara. Cego de nascença. Os discípulos vêm e falam, Jesus, quem pecou aí, hein? É ele, foi os pais dele? Explica pra gente. Jesus, ninguém. O cara não pediu para ser curado, os discípulos não pediram para ele ser curado, ele vai lá, cospe no chão, mistura com terra, querendo dizer que a luz do mundo vai estar lá um pouco mais de tempo com eles, passa e causa um transtorno. Então perguntaram para os pais, esse é o filho
o qual vocês dizem que nasceu cego, como é que ele pode ver agora? 2 perguntas em uma. Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho, e a gente também sabe que ele nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem para ele. Idade ele tem. Ele pode falar por si mesmo. Mais um conflito da religiosidade. Os pais, saem fora da situação. Nosso filho tem idade. O que eles estão falando quando tem idade? Provavelmente, idade judaica, mais de 30 anos. Nosso filho tem mais de 30 anos, amigo, eu não tenho que responder nada por ele, não. Vocês perguntem para ele, ele responde. Nós não sabemos, nós não queremos saber desse problema, porque não é mais uma coisa boa, nem para os pais, tá? Os pais têm um menino que nasceu cego, não é uma alegria mais que esse menino está vendo, é um problema. E eles saem fora do problema. Olha o João dizendo aí, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha o medo da religiosidade sendo aplicado. Foi por isso que eles disseram: idade ele tem, perguntem a ele. João já dá para a gente a explicação que eu acabei de falar. Pela segunda vez eles chamam o homem. Para a glória de Deus, piorou demais agora, né? Agora é religiosidade 100%. Agora é puro, agora é límpido, está claro que eles estão falando em nome de Deus. Para a glória de Deus, diga a verdade. A gente sabe que esse homem é pecador. Quer que o cara que recuperou a visão também veja o recuperar da visão como um problema. O cara era cego. O cara, de repente, ele tem que ficar com medo. De repente, tem um problema na vida dele. Qual é o problema da vida dele? Ele agora está enxergando. Isso é um problema. Ele responde: eu não sei se ele é pecador ou não. Eu sei só de uma coisa, gente. Eu era cego, agora eu estou vendo. Ou seja, vocês estão querendo transformar esse trem em um problema. Isso não é um problema, eu era cego. Agora eu vejo. Então perguntaram para ele: o que ele fez com você? Como é que ele abriu os olhos? Já perguntaram 1000 vezes. Eu já disse. E vocês não me escutaram, vocês não deram ouvido. O que vocês querem ouvir outra vez? Aí o cara, já sabendo o problema, acende mais ainda a faísca daquilo que estava lá. Por um acaso vocês querem ser discípulos dele? Então, eles insultaram o cara. Começaram a xingar. O discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. O que você está falando? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. De repente, alguém não aceitou a visão como um problema. O cara que foi curado, ele não acha que isso é um problema, ele não quer nem saber o que você está pensando sobre isso. Eu não via e agora eu vejo. Isso é extraordinário demais vocês falarem isso. Vocês não sabem de onde ele vem, vocês são filhos de Moisés, não é isso? Mas infelizmente eu tenho que dar uma notícia para vocês. Ele abriu os meus olhos. Eu não enxergava e agora eu enxergo. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. O cara vai espizinhando. Nenhum de vocês, ninguém jamais ouviu que que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, ele não ia poder fazer coisa nenhuma. Diante disso, responderam que os discípulos queriam saber. Você nasceu cheio de pecado. Como é que você tem ousadia de ensinar para a gente? Eles responderam o que estava no coração lá dos discípulos. Jesus, você está olhando para esse cara. Eu
eu acho que o olhar do Senhor devia ficar em alguém um pouquinho melhor. Contudo, todavia, entretanto, Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta que vai voltar a transformar o meu currículo de discípulo em um currículo especial. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Eles queriam saber qual era o problema do cara para ajudar o cara? Foi o olhar de Jesus. Os caras ficaram ofendidos porque Jesus olhou para o cara. Os caras estavam perguntando e tinham no coração a mesma coisa que os fariseus tinham aí, agora vocês acabaram de ler. Você, pecador, como ousa? Os discípulos queriam, com aquela pergunta, não ser bonzinhos, apesar de parecer que era isso. Se compadecer. Não. Eles queriam que Jesus reafirmasse que o currículo deles era muito bom. Porque já que eles não eram cegos, meu currículo é bacana. Já que eu não sou cego, eu fui bom e os meus pais também. Já defendo a minha família, já me defendo aqui. Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus, ninguém. Puxou. Acabou. Eles expulsam o cara da sinagoga, falando a mesma coisa que estava no coração dos discípulos. Igual. Olha o que acontece. Vamos continuar lendo. 35. Jesus ouviu que tinham expulsado o cara. E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus. Vamos ver se você está enxergando. Vamos ver se você está enxergando. Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, Senhor, quem é ele para que eu nele creia? Me fala, o que o Senhor falar vai ser. Você já tem visto. É aquele que está falando com você. A resposta do cara, Senhor, eu creio. E o adorou. Não sei se você percebeu o que aconteceu. Ele nunca aceitou que recuperar a visão é um problema. Mas ele nunca pensou que recuperar a visão fosse a coisa mais importante que tivesse acontecido. Ele podia ter ido embora, podia ter falado um obrigado, podia falar creio em Jesus, podia ele, ao ter sido perguntado se crê no Filho do Homem, ter dado uma resposta tão religiosa quanto a de todos os fariseus. Por quê? Porque se esse cara entrou na sinagoga, ele não ia deixar a sinagoga impura, e se os pais dele entraram na sinagoga, eles eram praticantes do judaísmo, não tem outro jeito. E os pais dele estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, o que diz que os pais também eram da sinagoga. Ele podia ter dado uma resposta religiosa. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, ele simplesmente responde, não sei quem que é, não, me fala. O Senhor me diz, porque o que o Senhor falar, eu vou acreditar, sou eu, o cara fala, eu creio e adora. A partir daquele momento, é que se dane a minha recuperação de visão, o que qualquer judeu fariseu falou, e o que o Senhor falar a partir de agora é o que é verdade. E acabou. Jesus diz, olha o que Jesus diz. Eu vim a esse mundo para julgamento, para julgar, a fim de que os cegos vejam e de que os que veem, ou dizem que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele e ouviram dizer isso, perguntaram, olha a pergunta dos fariseus. Aprenderam absolutamente zero do que estava acontecendo. Continuava o problema. Acaso nós também somos cegos? A resposta de Jesus é brilhante. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado nenhum. Porque você é cego. Mas agora que vocês dizem que vocês podem ver, a culpa de vocês permanece. Olha esse capítulo de João. Olha o que está acontecendo. Observem os problemas que estão acontecendo.
Minha gente, quem causou toda a confusão? Respondam para mim, podem responder em voz alta. Os discípulos. Quem começou foi os discípulos. Os discípulos começaram a confusão. Começaram a confusão porque o coração deles era exatamente igual ao coração dos fariseus, tá? Quem é você, homem cheio de pecado, para vir falar qualquer coisa com a gente, para ensinar para a gente qualquer coisa? Isso tudo acontece, a população transforma aquilo em um problema, que os discípulos já achavam ser um problema anteriormente, vira um problema da condição religiosa e só escala ao ponto dos caras expulsarem ele da sinagoga. E de novo, eles não expulsam ele só fisicamente. O cara está expulso da sinagoga, gente. A partir de agora, não sinagoga para você. Você recuperou sua visão. Na visão de um religioso, a melhor coisa que o cara podia fazer é ir para a sinagoga. Já que você enxerga agora, você pode ser um de nós. E eles retiram do cara essa oportunidade. Na verdade, não retiram do cara essa oportunidade, porque o cara não está nem aí para o que vai acontecer. Para ele, a coisa mais maravilhosa que aconteceu foi, ele enxergava agora, ele era cego, agora ele enxerga. De novo, gente, eu já falei e vou falar, não é só um processo do olho, tá? Um processo que aconteceu na conexão neural desse cara. O cérebro dele ficou preparado para ver. Quem é da área de saúde aí entende bem o que eu estou falando, não tem outro jeito. Pessoal, e o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com aquilo que eu falei no início? Nosso coração anestesiado com determinadas coisas que acontecem. É exatamente isso. Quando eu olho para alguém e falo, Deus está tratando na vida dessa pessoa, é fácil demais eu me isolar da situação. E quando alguma coisa acontece na vida da pessoa, é um glória a Deus meio problemático. A gente considera, nós que somos religiosos, ainda consideramos, de maneira muito equivocada, sofrimentos na nossa vida e na vida do outro como um tipo de demérito. No fundo da nossa cabeça, fica o que eu fiz de errado, juntamente com Deus, me tira disso aqui e prova que o Senhor é Deus. Senhor, tira o outro dessa situação e prova que o Senhor é Deus. Aí Deus vai lá, tira e prova. E o que eu falo? Quem que te tirou dessa situação aí? Ao ponto de termos testemunhado curas e várias. Vamos falar sobre curas especificamente. E a gente questionar quem foi o veículo da cura. Mas não pode. A pessoa estava numa situação ruim e depois está numa situação boa. Examine o coração de vocês. Alguém tinha câncer e agora venceu o câncer. O seu coração está assim. Que bom que a pessoa venceu o câncer. Será que não tem mais nada? Será que isso volta? Nós precisamos de entender a ilegitimidade dessas falas nossas para a gente mesmo. Porque parece que é uma coisa, mas é outra. Parece que é, Senhor, protege do câncer vindouro, mas na verdade é, que bom que eu não tenho. A gente tem que olhar o nosso coração e fazê-lo sensível às nossas reações em relação ao que acontece ao nosso redor. Não há coisa boa que não venha de Cristo.
Não há coisa boa que não venha de Deus. Não há. Não há. Independente de onde a fonte disso veio, a coisa boa é boa. Dependendo do tipo de religião que faz um bem a quem a gente ama, a gente transforma o que é bom em ruim. A gente está orando por emprego. A pessoa consegue um emprego, mas o patrão é de uma religião de matriz africana. De repente a coisa é ruim. Meu Deus, gente. Quem deu o emprego é Deus. Quem cuida é Deus. Quem faz o bem é Deus. Vamos transformar o nosso coração em um coração sensível. Em um coração que vê a obra de Deus e consegue, junto com Ele, fazer o que é importante. Para todo mundo que ora, talvez o melhor da oração seja um momento onde você para de orar. O que Deus fala é completamente diferente. Deus está colocando as situações na nossa vida para a gente continuar nelas. Se a gente abrir em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro para a igreja, no capítulo 4, no verso 13, olha o que Pedro diz. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês com ele exultem de alegria. Isso aqui é o que os discípulos não conseguiram fazer na situação de um cego de nascença. Recuperar a visão. O sofrimento é de Cristo. Porque eles estavam querendo pegar Cristo. E quem pagou o pato pelo sofrimento de Cristo? O cara que era cego. Recupera a visão e é expulso da sinagoga. Por quê? Porque não quis falar mal de Cristo. Porque quis, inclusive, dizer assim: vocês são loucos. O cara veio aqui e me curou. Vocês estão querendo então? Eu já respondi várias vezes o que aconteceu. Vocês que querem ser discípulos dele então? Está nítido. Existe uma coisa que nenhum de vocês pode negar. Isso é, se alguma coisa aconteceu de bom, e isso até os fariseus sabiam, até os da sinagoga sabiam, se alguma coisa aconteceu de boa, não pode ter vindo de outra pessoa, só pode ter vindo de Deus. Esse cara faz isso e vocês agora começam a discutir se esse cara é bom ou se ele é ruim. Gente, lembra o verso que a gente acabou de ler? A sinagoga já estava dividida sobre essa mesma questão. A sinagoga se volta a se unir para expulsar o cara. Meu Deus, gente, o que está acontecendo? O cara é curado, todo mundo sabe que não podia vir de outra fonte senão de Deus. Ninguém nunca ouviu falar de um cego de nascença ser curado. Esse cara é curado, eles começam a discutir. Não, gente, calma lá. Esse cara é um pecador, esse Jesus é um pecador, nós temos que pegar ele. Deixa esse cara falar aqui que ele tem alguma coisa a ver com Cristo, nós vamos matar ele, todo mundo. E outros, não, gente, calma. De repente o cara fala: eu acho que vocês estão querendo ser seguidores dele, não é possível, vocês não param de perguntar sobre ele. O que era divisão, de repente, junta de novo. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nossa religiosidade tem feito isso com a gente toda vez, porque a gente acha que tem método. A gente acha que tem processo e a gente acha que tem como e quando. E se Deus não agir como você pensou na sua vida, não vem de Deus. E você quer que aconteça com os outros o que aconteceu com você. O que é pior. Pior que pode acontecer. Você achar que Deus age daquele mesmo momento e movimento. E se não for daquele jeito, não acontece. Gente, Deus não age na vida de ninguém do jeito que você acha que deve agir. Age do jeito que Ele acha que deve agir. A gente está cansado de ver aqui, gente, novos crentes precisam de passar por esse procedimento até
estarem prontos e completos. Esse cara não precisou de passar por nada disso, nem o ladrão da cruz. E a mesma coisa aconteceu depois que Jesus já tinha morrido. Filipe vai atrás da carruagem na estrada que desce de Jerusalém, atrás do etíope, do chefe dos tesouros da rainha de Candás, e simplesmente começa a explicar para o cara a respeito de Cristo a partir do texto que ele já estava lendo, que era o texto do livro de Isaías. Não teve evangelho para explicar, não teve nada, não tinha nada à mão dele. Ele é obrigado pelo Espírito de Deus a começar a explicar, talvez por um texto que ele tinha pouca habilidade. A gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito. Gente, nós precisamos destruir a religiosidade dentro da gente. Isso é demandante, isso é urgente, isso é hoje, isso é agora. Porque a religiosidade está transformando a gente em monstros que não conseguem ver a ação de Deus no mundo. E ela está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Imagina um lugar onde Deus não pode estar. Ele está. Imagina um lugar onde você acha que é o último lugar que Deus vai agir. Ele já agiu lá. E Ele continua agindo lá. Por mais que os cabelos da sua nuca arrepiem, Deus não está nem aí porque você acha. Ele vai fazer o bem àqueles que Ele acha que vai fazer o bem, e Ele vai dar ouvidos, e Ele vai dar visão àqueles que nunca enxergaram antes. E se você levanta a sua mãozinha para dizer, eu enxergo, abaixa rápido, para você não receber a mesma condenação que os fariseus recebem. Que é assim, já que vocês enxergam, então vocês estão na condenação. Vocês enxergam, não enxergam? Vocês declararam isso? Então para vocês é julgamento, porque ao enxergar não fizeram. Ao enxergar não fizeram. Simples. Precisamos entender isso. Precisamos de começar esse novo ano mudando a nossa perspectiva sobre o que é o Evangelho. O Evangelho de Deus é correção. É o tempo inteiro correção dos nossos caminhos. Ao ler uma passagem, não se coloque no lugar daquele que foi de Cristo privilegiado. Se coloque na passagem no lugar daquele que de Cristo foi corrigido, para que ao receber essa correção, você participe com Jesus do sofrimento dele e com ele participe da sua glória e revelação. É assim. Não é isso que Pedro diz? É assim. Respira. Respira bem, respira forte. Né? O Evangelho traz vida, nos tornando vivos. Essa é a sensibilidade, tá? A vida do Evangelho é estar sensível à ação de Cristo. Quanto mais com Ele tivermos, mais sensíveis estaremos à ação dEle no mundo. E menos seremos discípulos. Já falei aqui 20 vezes, não vou falar de novo. E tantas vezes que os discípulos quiseram ser os maiorais, quiseram dizer para Cristo, olha, você viu o que a gente fez? E Jesus dá uma cortada na vertical neles. Senhor, tinha um cara curando aí, expulsando demônio no nome do Senhor, a gente impediu. Não! Senhor, a gente foi numa cidade aqui para frente, preparar lugar para o Senhor, não quiseram receber a gente não. Ficaram sem educaçãozinha com a gente, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu? Ô gente, vocês não sabem que espírito vocês operam? Vocês não sabem, vocês estão doidos? É Jesus dizendo, vocês acham que eu vim para trazer destruição? Eu vim para salvar. E a gente continua nessa mesma pegadinha, né? Nessa mesma situação cultural religiosa. Vamos destruir isso. Faz um compromisso com você. Vamos orar agora? Faz um compromisso com você mesmo. Deus está aí para transformar o coração de novo em corações sensíveis. Ele vai fazer isso todo dia. Ele quebra e reforma todo dia. Ele refaz todo dia. Ele renova todo dia. Você que cantou, só Ele pode devolver a vida aos corações. Você cantou isso hoje. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. De quem? Se você canta, você tem que cantar para você. Só Ele pode devolver a vida ao seu coração.
Só Ele pode devolver a vida ao seu coração. Vamos orar? Deus, a gente pede mais uma vez que, como o Senhor trabalhou com os discípulos, como o Senhor trabalhou com aquela nação inteira, o Senhor trabalhe com a gente. Ajuda a gente a ouvir essa palavra, a palavra do Senhor que vem do seu Evangelho, e a sentir e acusar esse golpe. A gente precisa de acusar o golpe, porque a gente precisa de novo, Pai, dos nossos corações sensíveis, Senhor. A gente precisa de novo de enxergar a ação do Senhor no mundo. A gente precisa de novo de ver o Senhor nas pequenas coisas. A gente precisa de novo participar do Senhor, participar com o Senhor dos seus sofrimentos, para a gente ver a glória do Senhor sendo espalhada e invadindo o mundo inteiro. O Senhor sabe que a gente vai perdendo a esperança, mas renova a esperança nisso, Pai. Renova a nossa esperança nessa nossa visão sensível ao poder e à ação do Senhor no mundo. Que a gente sabe que o Senhor estiver agindo no mundo e a gente conseguir ver isso, a nossa esperança vai se renovar. E a gente pede que o Senhor faça isso. A gente sabe que para fazer isso o Senhor precisa destruir o nosso coração duro, e a gente pede com muita coragem, muita ousadia: o Senhor faz isso. Destrói nosso coração de novo, Senhor, e faz com que a vida floresça através dele. Devolve, Pai, por favor, a vida aos nossos corações. A gente pede para que o Senhor tenha compaixão de nós e tenha misericórdia. A gente sabe que o Senhor já tem, mas a gente pede mais. Que a misericórdia do Senhor abunde na nossa vida, para que esse pecado que a gente comete todo dia seja transformado em renovação. Ajuda a gente, Pai, a abandonar o religiosismo e a encarnar o Senhor mesmo, o seu próprio Filho na nossa vida. Nos ajuda a viver como Ele, esperando do Senhor o tempo inteiro. Nos ajuda, Pai, é assim que a gente ora hoje, em nome de Jesus. Amém.